Considere que x e y são números inteiros e positivos. Para você que não sabe, um número inteiro e positivo são números que não aceitam números decimais, por isso são chamados de inteiros, tá? Então, do 1 já vai para o 2, que já vai para o 3, não tem nenhum decimal entre eles, tá? E positivos, ou seja, a partir do zero, tá? Então, zero para frente, todos os números inteiros. Não vale número negativo e não vale número decimal, beleza? Ele está dizendo que x e y são esses inteiros. Tais que 5x mais 3y é igual a 29. Então ele pergunta aqui, assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Antes que você entre em desespero, eu vou te mostrar aqui algumas maneiras de como a gente pode resolver isso daqui. Bom, a dica muito interessante é que são números inteiros positivos, ou seja, você não vai encontrar aqui números negativos, você não vai encontrar aqui números que possam fazer aquele joguinho de sinal e acabar te enrolando, tá? Então, ó, vamos prestar bem atenção, tá? Ó, a dica para resolver essa questão é o seguinte, a partir do 3 aqui, como o y vai ter que ser um número maior, ó, concorda comigo que se y menos x, as alternativas todas dão maior do que zero, não dão zero, quer dizer que o y, tá? O y é maior do que o x, tá certo? A gente tem que encontrar x e y onde x seja menorzinho, né? E o y seja o maior, porque aí só sendo um número maior menos um número menor que a gente tem um resto, tá certo? Quando faz a subtração a gente tem um resto. Então veja só, observando primeiro o y, já que ele é um número maior, ele está sendo multiplicado aqui por 3 na equação, né? Ó, 3 vezes y. Então, 3 vezes y, na tabuada do 3, qual é o número que chega mais próximo de 29? Né? Ó, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 8 dá 24. Depois nós temos o 3 vezes 9, que vai dar 27. Se eu fizer 3 vezes 10, vai dar 30. Então, y, o máximo, o maior valor que y pode assumir é o 9, tá? É o maior valor que y pode assumir. Já que ele tem que ser o maior das duas incógnitas, x e y aí, então a gente começa por ele. O maior valor que ele pode assumir é o 9. Porque se for 10, já era a equação. Não importa ali se x for 0, 1, certo? 2. Não importa, porque aí quando multiplicar por 3, 10 vezes 3 dá 30, já passa já do resultado dessa equação. Então 9 já é o valor máximo para o número x, tá certo? Fazendo isso, a gente vai substituir agora na nossa equação para descobrir qual é o valor. Né? Esse é o método mais tradicional de se resolver esse problema. Né? Ó. Então eu pego aqui, ó, já que y é 9, a gente vai substituir ali, ó, 5x mais 3 vezes 9 dá igual a 29. A gente sabe que 3 vezes 9 dá 27. Vai jogar para o lado direito, subtraindo, né? Ó, isso aqui vai para o outro lado, fazendo uma subtração. Então, vai ficar assim, ó, 5x é igual a 29 menos o 27, certo? Já que é o resultado dali. Quanto sobra? Sobra 2, tá? Aí, quando eu passo 5, olha só, vai dar 2 quintos. E 2 quintos não é um valor inteiro. 2 quintos, se você dividir aí o 2 pelo 5, vai dar um valor aí que dá um número decimal, não dá inteiro. Então, o que é que a gente tem que fazer? Diminuir o valor do y, tá? Voltar lá do início da questão e não usar mais o 9, usar o 8, certo? Por quê? Porque nem o x nem o y não podem assumir valores decimais. Então, a gente vai voltar aqui todo o processo, tá? E agora, em vez de utilizar 9, a gente vai utilizar o 8 para ver como é que vai ficar, certo? Y agora será 8. Então, colocando agora y igual a 8 na nossa equação, vai ficar o seguinte, ó, 5x mais 3 vezes 8 dá igual a 29. Aí, ó, 3 vezes 8 a gente sabe que vai dar 24, vai passar para o outro lado dividir. Isso até dar um número que seja divisível de maneira exata, né? Não pode sobrar nem dar decimal. Então, vamos lá, ó, vai passar o 24 para lá, 29 menos 24, 5x. 29 menos 24 vai dar 5, né? Ó, x é igual a 29 menos 24 é igual a 5. Quando vai passar o 5 que está aqui grudado dividindo, 5 dividido por 5 dá 1. Ó, deu um número inteiro
e positivo, tá certo? Então a gente pode ter aí 8 e 1 como sendo as nossas soluções, ó, x igual a y igual a 8, e x sendo igual a 1. Como ele quer aí os valores máximos para y e x, o valor máximo para y é 8 e o valor máximo para x é 1, configurando assim que a nossa resposta é 8 menos 1, é a letra B, ó, 7. 7 é o resultado dos valores máximos que a gente pode ter para y menos x. Eu espero que você tenha entendido, né? Nós conjecturamos aqui começando pelo y, porque como ele tem que ser o maior, né, y é o maior, então ele vai ser multiplicado, vai ser um número grande. Então qual é o maior valor que a gente consegue colocar para y? Eu tentei o 9, quando substitui o 9, o x deu um valor decimal, 2 quintos. E isso não pode, né? A premissa da pergunta é que sejam inteiros positivos. Então, a gente foi diminuindo. 8, não pode ser 8,5, tá? 8, 9, 8. Se não desse, a gente teria tentado 7, certo? O que é que aconteceria se tentasse o 7? Ficaria 21, né? 21 para 29 sobra 8, e aí daria decimal novamente, né? 8 dividido por 5. Tá vendo? Se eu usasse o 6, tá? No lugar aí do 9, no lugar do 8 no y, se eu usasse 6, seria aí, ó, 3 vezes 6 dá 18. Aí 18 para 19 vão ser aí, ó, 11, sobra 11. E 11 dividido por 5 novamente vai dar decimal. E assim por diante, tá? Então, o número 8 é o único valor de y, que quando você substitui naquela equação ali, y menos x vai dar um número inteiro positivo que está aí nas alternativas. Número 17 é sobre razão, tá? Ó, razão é para você que está aí estudando para bancas como o Instituto Darwin e também outras bancas, né? Eu diria a IDECAM, mas a IDECAM de vez em quando ela tem alguns textos mais elaborados também. Mas a ADMTEC nos últimos anos também tem utilizado esse estilo de questão, às vezes com A, B, C e D, e apenas com um texto básico, assim, com poucas linhas. Então, ele é bem direto ao ponto, tá? Então, a razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Ó, se a gente colocar isso em termos de razão, né? Razão é uma fração, ó, 3 para 5. O que significa isso? Que quando a idade de Ana for 3, a idade de Bruno é 5. Então, todas as vezes que a gente aumentar ou diminuir essa idade, tem que ir na mesma proporção, tá? Então, por exemplo, quando Ana tem 6 anos, Bruno vai ter 10 anos, tá certo? Então, quando Ana tiver 15 anos, né, que eu coloquei aí, ó, 5 vezes mais, então Bruno também tem que ser 5 vezes mais, seria 25, e assim por diante. Aí ele me dá uma informação do seguinte, ó, se a soma das idades, ó, a soma das idades, o total, né, a soma, o total, a gente pode chamar assim também, o total das duas idades é igual a 32. Então, essa fração 3 para 5, ela não vai me servir tanto, porque essa fração 3 para 5 compara Ana e Bruno. Ele não compara Ana com o total dos dois, ou Bruno com o total dos dois. Então, como é que a gente faz para que uma razão meio que se transforme, né? Ela deixe de comparar duas grandezas e compare agora cada uma separadamente com o total. Então, como é que isso funciona? A gente faz o seguinte, soma os dois, ó, 3 e 5 vão dar igual a 8. Então a gente vai fazer uma fração para Ana e uma fração para Bruno. Para Ana vai ficar a fração 3 de 8, né? Ó, 3 oitavos, tá? Por quê? 3 é Ana, 5 é Bruno, então o total seria 8. Então ela corresponde a 3 oitavos do total. Já o Bruno corresponde a 5 oitavos, justamente o complementar dessa fração, né? Que é 5 de 8, né? Se já tem 3, sobra 5. Então 5 do 8. Então, 5 sobre 8 é a fração de Bruno. Com essa informação, essa aí já é metade da questão que você já fez. Transformar uma razão que compara duas grandezas com duas razões separadas dessas grandezas, né? Cada uma sendo comparada ao total, né? E agora é só fazer essa fração do total, né? Ó, Ana, 3 oitavos de 32 e Bruno, 5 oitavos de 32. Como ele pergunta só a de Bruno, não vamos nos preocupar com a Diana. Vamos fazer aqui a do Bruno, 5 oitavos de 32. E para quem estava na live sobre interpretação de problemas, você sabe que quando você fala as preposições, né, de, da e do, ó, idade de, essa razão é de Bruno. Então a gente está multiplicando por aquele número, tá? Então 5 oitavos de 32. E aí, faz o que, Gutierrez?
Já peço perdão aí pelos barulhos externos, tá? Mas vamos embora. Ó, o de baixo sempre vai servir para divisão. E o número de cima da fração para multiplicar. Então, decora bem isso. Ó. O de baixo divide. E o de cima multiplica. Por quê? Porque o de baixo, o denominador, ele representa em quantas fatias, em quantas partes foram divididas aquele todo. Você já deve ter visto na escola, né, quando a professora explicava lá com a pizza, né, ou então com um quadrado, um chocolate, onde você dividia em 8 pedaços e você pintava lá 5 partes dele. Então é isso que a gente está fazendo. Vai dividir esses 32 por 8 e o resultado multiplicar por 5. Vamos fazer isso, ó. 32 dividido por 8 vai dar 4, não é isso? Então 4 vezes o 5. 4 vezes 5 dá 20. Então Bruno tem 20 anos. Resposta letra B de bola. Tá certo? Então a principal parte dessa questão é transformar a razão que ele me deu, 3 para 5, Ana e Bruno respectivamente, em frações separadas, em razões separadas, onde Ana está comparada com o total, 3 de 8, e Bruno está comparado com o total, 5 de 8. Tá? Feito isso, é só calcular a fração do que ele te fornecer.